GEPANcast, o podcast do servidor público. Sejam bem-vindos ao GEPANcast, o podcast do gestor público. No episódio de hoje, comentaremos sobre a aplicação dos pisos aos profissionais da enfermagem e as possíveis implicações ausentes a partir das adequações administrativas para a recepção do pagamento do piso. Para nos ajudar a esclarecer as nossas dúvidas, trazer um pouco mais de conhecimento para nós, convidamos o Eduardo Franco da Silva. Seja muito bem-vindo, Eduardo. O Eduardo é sócio da GEPAN. Ele é especialista em gestão pública municipal e também trabalha de forma efetiva aqui na GEPAN, respondendo os pareceres, orientando os nossos consultores em relação à área de recursos humanos. Um prazer recebê-lo no nosso quadro hoje, Eduardo. Fique à vontade. Obrigado, Gisele, pelo convite. Uma satisfação estar aqui contigo e trabalhando nesse tema de importância e recente, né? E que espero que o conteúdo que produziremos aqui seja de muita importância e de esclarecimento para os nossos ouvintes e telespectadores, internautas. É isso aí. O piso da enfermagem é um assunto que está polêmico, né? Está constante aqui nos meios. E hoje a gente vai trazer algumas informações para vocês. Até aqueles que não estão tão antenados já ouviram falar alguma coisa em relação ao piso da enfermagem. E me diz o seguinte, propriamente dito, vamos começar então as nossas perguntas, os nossos questionamentos aqui. A lei do piso salarial da enfermagem veio para estabelecer o salário, o vencimento, né, mínimo mensal para os profissionais da enfermagem. Porém, a proposta foi suspensa. E recentemente tivemos a revogação parcial dessa suspensão. Você acha que o que você pode nos dizer, né? Você pode traçar um breve retrospecto sobre essas alterações? Em que pé estamos, né? Como que está atualmente essa questão do piso da enfermagem? Exatamente, Gisele. É um assunto que acaba importando mais os profissionais envolvidos, né? Que nós comentaremos na sequência. Então, de certa forma, tirando os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares, a preocupação maior acaba recaindo sobre o gestor público, porque é sobre ele que também chegarão a pressão propriamente dita, né? Porque a partir do momento que uma lei que estava suspensa e agora teve essa suspensão revogada, quer dizer que ela está em pleno vigor. E a partir disso, o que acontece? Os profissionais envolvidos, eles ficam naquele anseio de ter já o valor trazido para suas folhas de pagamento, obviamente. Então, o que aconteceu neste período foi que essa lei 14.434, ela estava suspensa. E por que ela foi suspensa? Foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, número 7222, que foi fundada na ausência do impacto e indicação de fonte de recurso para o custeio do piso, para a cobertura desses valores. O que quer dizer isso? O governo federal, o Congresso aprovou uma legislação estabelecendo um piso nacional de aplicação imediata tanto do setor público e setor privado. No entanto, não foi estabelecido e nem não foi dito e nem colocado assim qual reserva de recurso seria necessária para o custeio desses valores. Mas, enfim, essa suspensão foi revogada e agora no mês de maio, né, recentemente, no dia 12 de maio, o Ministério da Saúde divulgou a portaria 597, onde lá ela expôs as bases de cálculo e a indicação dos valores que seriam repassados a cada ente.
E a partir desses passos que o governo deu, foi que acarretou aí a suspensão e restabelecimento dos efeitos da lei. Mas, Gisele, o que acontece? Alguns pontos ainda continuam em discussão, né? Até porque o julgamento da ADI não terminou. Para quem acompanha mais de perto, ele esteve suspenso. Aconteceu um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes na semana passada, o qual foi retomado, né? Na verdade, o ministro retirou, colocou para julgamento novamente, e esse julgamento agora retomará o dia 16 de junho, com término previsto para o dia 23 de junho. Então, tem algumas questões que nós abordaremos aqui nesse programa, até para esclarecer o nosso ouvinte, e que são esses detalhes, essas discussões que a gente espera que com o julgamento final da ADI elas sejam esclarecidas. Perfeito. Você comentou sobre a data, né, de 12 de maio. Eu trago agora aqui uma curiosidade também. 12 de maio é o Dia Mundial da Enfermagem. Então, por coincidência, tivemos uma novidade realmente no Dia da Enfermagem. E me diz o seguinte, Eduardo, quais são os profissionais que têm direito a receber o piso da enfermagem? Quem está englobado ali nessa modalidade dentro do piso? Perfeito, Gisele. A alteração, a edição e sanção da Lei 14.434, ela trouxe alguns dispositivos para a Lei 74/98 de 86, que disciplina as atividades do profissional da enfermagem. E incluiu lá o artigo 15C na lei, estabelecendo que o piso do enfermeiro seria de R$ 4.750 e fixou para o técnico de enfermagem que ele não poderia receber inferior a 70% desse valor. E os auxiliares de enfermagem e as parteiras, o valor limite deveria ser de 50% do valor do enfermeiro. Então, aí você percebe que para esses profissionais não houve um valor nominal estabelecido, houve uma vinculação, que é um detalhe muito importante que a gente precisa esclarecer aqui para os gestores, né, das administrações, para que não cometam, em tese, né, esse equívoco que a gente vê nesse artigo que foi incluído na lei. Então, pessoal, a gente encerra agora o nosso primeiro bloco. E logo mais a gente retorna para a segunda parte do nosso podcast. Obrigada. GPANcast, o podcast do servidor público. Voltamos então agora com o nosso segundo bloco. E agora nós vamos falar mais em relação ao princípio legal e a implementação do piso da enfermagem. Eduardo, me fala o seguinte, os municípios, então, eles estão obrigados a fixar os pisos para os seus profissionais? E a partir de quando? Já me diz, então. Legal, boa pergunta. Como nós vimos no bloco anterior, a suspensão foi revogada. Portanto, os efeitos da lei foi restabelecido. E essa decisão ocorreu dia 15 de maio de 2023. Então, isso quer dizer que os pisos estão valendo a partir de então. O que precisamos deixar bem claro é que o município que alterar a remuneração dos seus servidores a partir desta data, ele estará assumindo integralmente a obrigação pelo custeio desses valores, independentemente do que a União repassará. E até uma preocupação se manterá essa transferência de recursos. Porque a gente tem visto, até trouxe aqui uma matéria recente de uma marcha dos prefeitos feitas a Brasília, em que teve a participação de um representante da CNM, e ele diz, abre aspas, o valor não dá nem 50% do que precisamos, e só vale para esse ano.
O governo federal empurra, vírgula, o município aceita e depois temos de segurar. Então, percebe que é uma preocupação da CNM também, porque esta fixação dos valores a transferir neste ano, ele tem uma validade para 2023. O valor, as parcelas foram estabelecidas para esse ano. Não há nada que diga ou garanta que nos próximos exercícios esse valor será mantido. E tem outras preocupações ainda que aprofundaremos nesse programa, mas saibam vocês, gestores, a lei está valendo. Cabe a cada um avaliar e, por meio de lei, estabelecer o piso para seus profissionais, com a certeza de que, mesmo não sendo suficiente o recurso que será recebido, o município absorverá integralmente o custo dessas importâncias. Então, na verdade, o município, mais uma vez, acaba tendo que suportar um certo gasto ali de forma inesperada, né? Mas esperada também. Então, é uma bagagem a mais, né, para o município. Um adendo, Gisele, uma boa colocação essa que tu fez, até para aqui buscarmos na memória o que aconteceu num passado não muito distante, desde a instituição do PSF. Lá já aconteceu essa situação de um programa do governo federal ser colocado à disposição dos municípios, mais ou menos do jeito que o representante da CNM disse, a goela abaixo, porque um programa daqueles divulgado para a sociedade faz com que o gestor local sinta-se obrigado e pressionado a absorver e trazer para o seu município. E aí, se buscarmos na memória, nós tínhamos aquele problema do salário dos médicos, cuja carga horária seria integral, teria aí depois os agentes comunitários, os PSF tinham que ter equipes com no mínimo enfermeiro e outros profissionais, e no final das contas, todos nós ficamos sabendo também que o recurso que vinha era insuficiente. Então, perceba, desde aquela época, já os programas do governo são colocados para os municípios, mas aqui na ponta, o custo é muito maior do que aquele que vem lá de cima. Né? Sempre falta. Eu acho importante a gente dizer que o posicionamento que trazemos, né, é uma demonstração da realidade das contas públicas. Não estamos contra ou criticando de forma alguma o piso do enfermeiro, né? O que estamos colocando na balança é que a conta não fecha no final. É só essa observação que a gente tem que ter em mente, né? Não há qualquer crítica ou impedimento para a instalação e a adoção realmente do piso. A GEPAN está simplesmente demonstrando e trazendo a informação para vocês. Mas, Eduardo, me fala o seguinte, qual que é o procedimento para a adoção do piso nacional aos servidores públicos? Sim, Gisele, como eu adiantei numa questão anterior, há um dispositivo constitucional, no inciso 10 do artigo 37, que estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Então é sabido que esse princípio da legalidade, ele é de obrigatória observância pela administração pública. Logo, o gestor público, ele terá de editar a lei, verificar a sua disponibilidade financeira e reserva orçamentária, combinar ali com os recursos que o governo já se propôs a repassar, e aí o chefe do executivo proporá a lei à Câmara com a fixação dos pisos. E a partir da aprovação do legislativo, entra em vigor a alteração da legislação. Lembrando que
há um período de vigência, que foi a suspensão da lei, que é 15 de maio. Mas ainda temos este julgamento da ADI 722, que tudo indica que até o dia 23 de junho sai uma decisão final e que poderá dar maior garantia e segurança para o gestor público na tomada de decisão. Então, daqui 15 dias teremos mais novidades, né? E me diz o seguinte, é possível a vinculação de percentual entre as categorias auxiliar, técnico e enfermeiro no projeto de lei? Boa, Gisele, importante essa. Comentamos anteriormente, né, que a gente vê um equívoco, né, na redação daquele artigo 15C. E por que isso? Pessoal, é que a gente está falando de uma lei que foi o Congresso que aprovou. Então, tem comissões que analisam isso, tem juristas que assessoram os congressistas para que isso seja submetido ao debate. E engraçado que é lógico que o objeto da ADI 722 não é esse, mas o STF poderia ter observado esse detalhe na lei e até sugerido uma alteração. Por que a gente fala isso? Porque a Constituição, inciso 13 do artigo 37, ela veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Portanto, o artigo 15C, da forma que vocês poderão agora conferir lá na lei, ele traz essa equiparação. Porque ele diz que o técnico de enfermagem deverá receber 70% do valor fixado para o enfermeiro, né? 4.750. Significa dizer que há uma vinculação para que a cada alteração que houver no salário ou vencimento do enfermeiro, automaticamente o valor do salário ou vencimento do técnico, do auxiliar, serão majorados automaticamente. E é por isso, e para evitar ações judiciais, que a GEPAM está orientando os clientes para que estabeleçam nas suas legislações valores nominais para cada piso, para que não fique caracterizada essa vinculação. Perfeito. Muito bom. Então, pessoal, fiquem atentos ao elaborar suas leis. Já fiquem ligados aqui na dica do Eduardo, para que futuramente vocês não tenham problemas judiciais, né? Com a revogação parcial, Eduardo, e o restabelecimento dos efeitos da lei federal, parece que o ministro Barroso fez algumas ressalvas quanto à implementação dos pisos. A DIN 7.222, pendente de julgamento, influencia de alguma forma na decisão dos prefeitos? Vamos lá, Gisele. A ADI que está em vigor, ela tem mais de 40 páginas, né? Então, a gente procurou dar uma filtrada e pegar os pontos importantes, relevantes e que merece aqui um destaque para o que nós estamos tratando neste programa. Vejam bem, algumas ressalvas que estão pendentes na decisão que revogou a suspensão. Por exemplo, o ministro Barroso suspendeu a revogação e restabeleceu os efeitos da lei, beleza? Aí poderíamos perguntar, então temos uma lei vigente e temos que obedecer integralmente? Até um certo ponto. Por quê? O ministro colocou algumas ressalvas na decisão dele. E até gostaria de ler aqui, se Gisele me permite, porque são, para não cometer equívoco, porque é do relatório do ministro, né? Então eu não vou criar palavras aqui
em texto que ele não colocou na decisão dele. Vejam bem. Olha o questionamento que ele apresenta. Para municípios e entidades privadas que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, o ajuste da remuneração para alcance do piso deve se dar na medida do incentivo que for repassado pela União, que está fixado pela portaria 597 do Ministério da Saúde. Percebo já nesse ponto o que ele coloca. O município, então, só poderá majorar a remuneração no limite do que ele receber. Entenda a confusão nisso, pessoal. Quer dizer que o município não poderia e nem tem segurança, o chefe do executivo, para estabelecer os pisos da remuneração sem saber o quanto daquele recurso que chega poderá ser utilizado naquela majoração. Olha que loucura isso. E seria o mesmo que, vou fazer um exemplo aqui. Um enfermeiro recebe 3 mil, para chegar ao piso faltaria 1.750, perfeito? Só que, do recurso que vem, imaginemos que o município, o dinheiro seja utilizado só para a prefeitura. E aí ele pega todos os profissionais, vê o dinheiro que chegou, e aí coloca lá, proporcionalmente para cada profissional, e percebe que para o enfermeiro ele só pode subir R$1.000. Entenderam que loucura? Essa pendência que está na decisão do ministro, relator, que é o ministro Barroso, foi colocada para o plenário dizer: o município só vai poder trabalhar com o que chegar? No exemplo que eu dei, significa que o município poderia majorar somente 1.000. Isso ainda deixaria abaixo dos quase 750. E quer dizer o quê? A cada parcela... Imaginemos no ano que vem. O ano que vem menos valor. Ou vem mais. Aí o município faz o mesmo estudo, o mesmo rateio entre os profissionais, e aí consegue colocar até 4.250. Isso não traz segurança nenhuma, né? Até porque existe uma lei que estabelece um piso, e o município não pode trabalhar nesse modelo de uma hora é um pouquinho mais, uma hora um pouquinho menos. Não é assim que funciona a administração pública. Talvez na iniciativa privada, sim, mas aí envolveria até algumas questões sindicais, você pegar e aumentar e diminuir salário, que também não é permitido. Nós temos legislação que permite tanto a irredutibilidade salarial como a irredutibilidade remuneratória do servidor público. Então, essa é a primeira confusão. Veja só o tempo que a gente ficou falando aqui sobre esse item. Vejamos o segundo. O segundo colocado, na minha lista aqui, o ministro pondera se as convenções coletivas ou acordo poderão reduzir o valor de referência do piso para os envolvidos. Então, é lógico que aqui ele está tratando da iniciativa privada, né? Porque a gente sabe que tem hospitais municipais, tem os terceirizados, enfim, todas as entidades que atuam no SUS, elas estão diretamente relacionadas a essa decisão. Não só a quem é servidor público diretamente, mas quem também desempenha as atividades nesses outros organismos. Portanto, o que ele quis dizer aqui? Poderá, então, a iniciativa privada, o hospital privado lá que atende o SUS, fazer uma convenção coletiva, estabelecer um piso menor, mesmo que a lei federal estabeleça lá já o piso mínimo? Perceba? É uma outra decisão que está pendente nesse julgamento da ADI. E vejam o que vem na cabeça da gente a partir dessas questões, que também está lá no relatório do ministro. E eu as faço aqui até para saber a posição de vocês. Depois comentem lá no nosso chat, lá, manda mensagem para nós, nos nossos grupos do WhatsApp, para mim, para a Gisele, aqui nos nossos grupos. Vocês têm contato conosco da GEPAN. Me diga uma coisa: o ministro
questiona, pondera, se a lei federal poderia impor o piso salarial aos municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória. Segundo ele, isso viola o princípio federativo. Olha que interessante, 2 pontos nessa decisão. Primeiro, ele diz, pode valer para o município sem aportar integralmente? Notem que aqui ele já nem está mencionando a parcela da diferença. Ele está querendo dizer o quê? Que a União, para impor ao município, deveria estabelecer um repasse integral. Faço um adendo à situação recente dos agentes comunitários de saúde, em que o governo federal também estabeleceu um piso nacional, porém a legislação também disciplinou que o custeio integral seria por conta da União. E aqui nessa decisão, em outras palavras, o ministro traz isso para o debate também. Poderia ou não estabelecer sem a garantia do custeio? E notem que aí, em algum ponto aqui da mesma questão, ao mesmo tempo que ele fala assim, aportar integralmente, e depois ele coloca os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória. Seria como cada município dizer, eu gasto 500 mil para pagar o piso para todos, serão 1.200.000, portanto, União, você tem que passar 700 mil para esse custeio integral da diferença, que é o que dá a entender aqui, que é diferente da questão do agente comunitário de saúde, em que a própria legislação estabeleceu que o custeio deveria ser integral. Uma penúltima questão que está pendente também desse julgamento é se os valores que devem ser pagos pelos municípios somente serão naqueles limites dos recursos repassados pela União, que daí é basicamente aquele exemplo que eu dei quando eu falei lá do salário 3 mil, aumentar para 4, porque era o limite do recurso que chega, que é outro absurdo também, mas esperemos que o STF esclareça definitivamente isso. E temos também, por fim, os profissionais das OSCs, tem os hospitais municipais e as entidades filantrópicas, aqui nas Santas Casas, se incluem nesse rol, que são contratadas pelo município. E aí entra a questão do acordo coletivo. Vejam bem, o recurso é um só, é um montante único. Veremos daqui em seguida uma metodologia maluca que eles utilizaram para isso, mas enfim, é o que temos. Só que esse bolo, ou essa fatia do bolo, ela tem que ser rateada entre quem é profissional na administração pública, quem é profissional na organização social, no hospital municipal, na Santa Casa, enfim. A fatia pode ser, como nós comentamos anteriormente, muito pequena para satisfazer a vontade de todos esses que têm direito ao benefício. Então, a partir dessas questões, que serão apreciadas no julgamento virtual, elas trazem essa insegurança e preocupação aos gestores municipais, que é o que a gente vem falando aqui. E em virtude disso, é que a gente não pode descartar, Gisele, até por prudência, uma hipótese de postergação de qualquer movimento da administração pública em majorar os pisos, até que a decisão final seja publicada. E o único risco que a gente vê nesse caso é o pagamento retroativo, mas vocês percebem quantas ressalvas e questões sem respostas que nós ainda temos? É isso que a gente coloca aqui e traz como um alerta para vocês. É isso mesmo que eu ia dizer. Muitas perguntas, muitas informações ainda, de certa forma, desencontradas, né? E muitas respostas ainda a serem apresentadas. É um assunto que está em alta, está polêmico, está próximo
próximo de se resolver, mas ainda temos bastante coisas a serem analisadas, né? E se me permite, Gisele, além de tudo, toda essa polêmica, não deixa de ser um assunto angustiante, Com certeza. porque o gestor público, a administração, quer repassar isso, deseja repassar isso aos seus profissionais. Os profissionais aguardam ansiosamente o seu holerite vir com esse valor. Com certeza. Porém, nós temos esses impasses, esses entraves que são criados e a gente espera que quem os criou os resolva e os esclareça para que todos sigam em frente felizes. Para que haja uma harmonia entre todos os elementos ali, né? E como já dissemos, falamos agora nesse bloco, nós vamos encerrar o segundo bloco e no terceiro trataremos sobre a assistência financeira. Então já introduzimos alguma coisa aqui no segundo, mas logo mais a gente retorna especificamente com a assistência financeira. Até daqui a pouco. GPANcast, o podcast do servidor público. Começamos agora o nosso terceiro e último bloco. E como disse anteriormente, agora vamos tratar sobre a questão da assistência financeira. Vamos dizer sobre de onde vem, como fica, para onde que vai, né? A União vai repassar, então, essa assistência aos municípios. Isso é certo, né? Só não sabemos ainda exatamente a quantidade, né? E aí a gente tem essa questão do impacto que vai ser gerado pela fixação dos pisos, conforme a sistematização ocorrida em maio deste ano, pela portaria 597. Temos uma previsão de quando os municípios começarão a receber essa assistência financeira, Eduardo? Sim, Gisele, aconteceu um fato interessante nesse mês de maio, né? Que foi aquela divulgação da portaria no dia 12 de maio, como tu bem lembrou, o dia do enfermeiro, né? Bem proposital, né? A divulgação da portaria nesse dia. Ocorre que a divulgação dessa portaria gerou alguns debates, uns descontentamentos, uns questionamentos. A CNM acabou entrando nesse embate também, na questão da jornada. Enfim, o fato é que dia 19 de maio essa portaria foi republicada. Então, quer dizer que a portaria 597 de 12 de maio, a original, não é a que deve seguir de base e parâmetro, porque houve alterações. E essas alterações envolveram, inclusive, a alteração de repasses. Porque a portaria 597 é a que estabeleceu o valor a ser transferido para cada ente. Na portaria 597, Gisele, no parágrafo único do artigo 3º, está aqui o texto dela, ela diz que as parcelas serão transferidas mensalmente a partir de maio, com repasse de 2 parcelas no mês de dezembro de 2023. Portanto, pessoal, esse recurso é o que está na portaria e será transferido em parcelas, em 9 parcelas, conforme está nesse parágrafo único do artigo 3º. Aí o gestor pergunta, mas não recebemos ainda. Isso aconteceu com bastante gente, bastante municípios aí, por aí pelo país, deixaram de receber. Uns atrasaram um pouco e outros ainda estão para ser normalizados. Por quê? Detectou-se inconsistência no cálculo dos valores que serão repassados, devido a dados cadastrais desatualizados, e o que acarretou
um atraso nessa transferência que o Ministério da Saúde acredita que no início do mês de julho ele consiga colocar em dia os repasses retroativos, inclusive de maio até junho. E esses dados eles envolveram metodologias que se aplicaram ao município, que foi diferente de outra. Municípios detectaram que outros no mesmo padrão havia uma discrepância muito grande. Enfim, como a disponibilização disso foi muito rápida, até para forçar o STF a tomar uma medida de suspender aquela revogação feita, né? A portaria, eu acredito que ela foi elaborada e publicada sem o cuidado devido. Mas os administradores e gestores sempre atentos, e a própria CNM, inclusive, auxiliando, detectou essas inconsistências e, em função disso, no dia 19 de maio, a portaria precisou ser republicada. Eduardo, a gente já comentou aqui nos quadros anteriores aqui, mas não custa nada a gente falar mais uma vez e fechar o nosso programa de hoje, o nosso episódio do podcast, falando exatamente sobre essa parte dos repasses. Eles serão integralmente, ou melhor, o repasse dos recursos suportará integralmente o custeio dos pisos? Como que está essa situação? A gente já sabe que você já nos orientou aqui, mas será realmente suportado de forma integral ou não? Como que ficamos? Gisele, estamos aqui martelando desde o início e essa assistência é complementar. Se pegarmos a portaria, estou com ela aqui, aqui foi republicado no dia 19. O artigo 1º dela, pessoal, para quem tiver curiosidade depois de conferir, ela diz exatamente isso. Esta portaria trata dos critérios, parâmetros e distribuição para assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento dos pisos. Aí, lembro daquela pergunta que nós fizemos no quadro anterior. O município terá que trabalhar somente com a assistência financeira complementar que chega? E aí, isso nos leva àquela outra indagação. A administração federal, a lei federal, pode atribuir ao ente municipal uma obrigação de cumprimento do piso, sem que repasse integralmente o valor suficiente para suprir essa diferença? Eu fico sem uma resposta objetiva para a Gisele. Até porque daqui a pouco teremos novidades, né? Como vimos no quadro anterior, a resposta para essa pergunta depende da resposta para as duas indagações que nós fizemos no quadro anterior e que esperemos que cheguem ao término do julgamento do STF, que está com data marcada para o dia 23 de junho. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês são o que está acontecendo no momento é que as cidades estão com problemas para pagar esses valores já, porque avaliaram que é insuficiente. E muita gente está dizendo que não dá para fixar o piso porque o recurso não é suficiente para suportar essa diferença. E muitos municípios têm problemas com o limite de gastos, tem a lei de responsabilidade fiscal,
todo mundo sabe que tem um limite para gasto com pessoal e os municípios não têm condições de suportar isso sem que a União defina um aporte maior para estas despesas. Quem acompanhou e se atentou já sobre a portaria 597, por exemplo, eu queria trazer um detalhe muito importante aqui para vocês, que diz respeito aos anexos. Até isso levou ao motivo dela ser republicada, porque a portaria de 12 de maio, ela trazia 3 anexos. O anexo 1 era a metodologia de cálculo, 2 o fator de distribuição e o 3 os recursos financeiros. A partir da republicação, ela consta com apenas um anexo, que é o anexo único, que é o dos repasses financeiros. Isso gerou uma confusão tão grande, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês. Talvez quem não teve tempo de pegar a primeira publicação original não ficou sabendo do que aconteceu. E isso eu acho muito interessante, até para justificar o que eu comentei no momento anterior sobre a maneira assodada com que a portaria foi divulgada, sem ter muitos critérios assim que trouxesse alguma segurança quanto aos indicadores que ela trouxe. Perceba que o anexo 1, que trata da metodologia de cálculo, o Ministério da Saúde se utilizou da remuneração de dezembro de 2021 da RAIS. Vocês conseguem acreditar e confiar que será suficiente um repasse de recurso calculado com base numa remuneração que era paga em dezembro de 2021 para pagamento de salários e vencimentos em 2023? É lógico que não. É por isso que aí já acendeu o sinal de alerta de que os valores realmente eram defasados, fora da realidade e que seriam o que está se confirmando hoje insuficiente para o custeio desse piso. Notem também que quem tiver a curiosidade de ler o anexo 1 da portaria originária, ele coloca que a informação da remuneração teve como base a utilização de uma carga horária de 40 horas semanais, enquanto que a lei federal em nenhum momento disse que o piso seria para quem trabalhasse 40 horas. E isso quer dizer que o parâmetro utilizado pelo governo federal, ele acabou trazendo para baixo a média de valores a pagar, porque nem todos prestam serviço nesta jornada de 40 horas. Então, foi um parâmetro fora da realidade, um equívoco ou mais um dos equívocos que precisou ser corrigido e não por esse motivo até que esse anexo foi suprimido quando da republicação. Outra informação que constou no anexo 2, que também foi retirado, é que ele diz que o rateio foi calculado de forma que todos os municípios fossem contemplados com o repasse. E a portaria trazia que os 128 municípios que não tinham dados de profissionais da RAIS e os 148 municípios que tiveram impacto zero, isto é, já pagavam o piso estabelecido, foi imputada uma mediana do valor recebido por um município similar, do mesmo porte demográfico e da mesma região de saúde. Percebem, pessoal, o que aconteceu? Tinha municípios que não tinham dados para que o Ministério absorvesse e usasse a mesma metodologia que usou para todos. Então, para esse 128, ele usou um outro método.
Mas quem garante que esse método era o correto? Se ele não tinha os dados necessários que eram quantos profissionais da rede pública tinha trabalhando ou tem trabalhando na saúde do município. Sem esses dados e sem saber o valor que é pago para essas pessoas, não dá para auferir o quanto que é necessário, para quantificar o quanto que é necessário para que esse município atenda ao piso em relação a esses profissionais. Então, uma informação que não, inexistente, mas que precisou dar um jeitinho, porque a portaria saiu a toque de caixa, não podia deixar 128 sem receber, porque a ideia da portaria é o repasse para o país todo. Então, e esses 128 não poderia ficar de fora. Da mesma forma, os outros 148 já cumprem o piso. Por que, então, eles têm que receber valor? Lembra que a gente está batendo aqui nesse programa? O piso, a transferência é complementar. A assistência financeira é complementar. É para complementar a diferença do valor necessário para o atingimento do piso. Logo, se 148 municípios do país, que bom, é pouco, poderia ser mais, mas se uns 148 já atende esse critério, então por que eles entraram na portaria com recurso a receber? Para complementar o quê? Isto não complementará para chegar ao piso, mas que bom para esses municípios, o valor servirá de reforço para pagar o que já é pago. Aí entra a questão que o STF terá que decidir. O município não está recebendo para reforço do que já é pago. Ele está recebendo uma transferência, uma assistência financeira complementar que tem o propósito de subsidiar a despesa da diferença dos salários até o atingimento dos pisos. E é uma diferença né, nessas questões, Gisele. É por isso que esse ponto do anexo 2, que não existe mais, porque na republicação da portaria 597, esse anexo 2 também foi retirado, logo ficou aquela informação assim, eu sei, agora vocês também sabem, que o critério que estabeleceu tudo isso não foi um critério correto. E devido ao, repito, ao toque de caixa que levou à divulgação dessa portaria, acabou deixando aí muitas lacunas no processo de cálculo de distribuição desses recursos. Inclusive, uma informação que tinha no anexo 2 é que as empresas que atendem pelo menos 60% pelo SUS não foram identificadas nas bases do Ministério da Saúde. E mesmo assim, elas devem ser atendidas pelos entes, mas só que elas não entraram na base. Então, o teu município que está recebendo o recurso agora, saiba que esses profissionais dessas entidades não estão nessa base. Só que na hora que fizeram o rateio da fatia que chegar para vocês, eles têm o direito também. Então, quanto que sobrará? O quanto que será o que chega? Perceba que cada vez que você vai tirando um pedacinho do bolo, ele vai ficando menor para cada parte. E a gente não tem uma segurança hoje de que o gestor público poderá fixar lá quase 750 para o enfermeiro, 70% desse valor para o técnico e 50% para o auxiliar, sem a garantia de poder custear depois não só esses valores. Sabemos que tem insalubridade, e geralmente tem gratificações, as horas extras acontecem inevitavelmente, com base na legislação, e também tem os encargos, pessoal. Tem gente que paga os encargos previdenciários, da mesma forma que tem gente que tem que ainda custear fundo de garantia, e esses valores não estão nos dados da RAIS de 2021, porque a RAIS traz a remuneração bruta. É de lá que eles extraíram isso de forma, a meu ver, assodada e que não trouxe assim, a informação fidedigna. Aqui indo para o fim, esse modelo de assistência complementar, Gisele, ele não dá garantias que a União custeará integralmente a despesa de todos os entes. Isso acaba respondendo objetivamente a tua indagação, né,
nesse bloco. E tem uma questão preocupante que eu pesquisei aqui essa semana, é que esse PLP 93/2023, que é o do tal arcabouço fiscal, ele pode limitar o valor repassado pela União para assistência ao piso da enfermagem. Tem esse detalhezinho que consta nesse projeto, que poderá comprometer ainda mais o recebimento dos recursos e, principalmente, diminuir o tamanho dessa parcela que terá que ser aí dividida na briga, né? Como se diz, vai ser no tapa, né? Quem puder mais ficará com a parte maior. Mas, enfim, temos essa preocupação também, então estamos atentos. E por fim, agora, o alerta que a gente faz é para que as administrações tenham atenção, tenham cautela, e a GEPAM continua atenta, acompanhando o processo, acompanhará de perto o julgamento que será na próxima semana e transmitirá as informações, orientações aí aos nossos clientes para que possam tomar a decisão com segurança. É isso, Gisele, que eu tinha a apresentar aqui para você hoje, nesse conteúdo. Eu espero que quem assista gostem. E é isso aí. Estou aqui. Próximo convite, estou à disposição. Muito obrigada. O assunto é vasto, ainda temos muita coisa. Muita água ainda vai passar por esse rio, né, embaixo dessa ponte. Nós ainda temos informações que serão ainda apresentadas, alguns esclarecimentos que terão que ser posicionados, né, trazidos à tona para que tudo isso ocorra. A intenção é que o gestor, o prefeito ali, tenha a melhor tomada de decisões, né, e que o profissional realmente tenha o seu direito garantido ao piso, né? Pessoal, agradecemos então a participação do Eduardo, agradecemos vocês que nos assistem também, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam um pouco mais esclarecidos, e assim que tivermos mais novidades, vamos trazer aqui para debate também. Eduardo está aqui à nossa disposição, né? Então, nós temos esse canal livre e um acesso com vocês. Espero que a gente consiga finalizar esse assunto de forma mais concreta, né? Acredito e me proponho, Gisele, de nós colocarmos nesse conteúdo produzido hoje um detalhezinho de parte 1. Parte 1. Inacabado. Parte 1, para deixarmos essa expectativa e logo após a decisão do dia 23 de junho, assim espero que tenha um desfecho nessa data, possamos fazer um outro em cima dessas questões, aí sim trazer de forma detalhada e esclarecer os nossos ouvintes e clientes. Como nós deixamos perguntas pendentes, acredito que seja interessante nós também depois trazermos as respostas para elas. Deixar esse questionamento. Né? Exatamente. Então deixamos em aberto. Esse não é um programa definitivo. E vocês que nos assistem, nos acompanham, curtam, compartilhem nosso canal, nosso conteúdo, e para que até vocês sejam informados no próximo, quando nós trouxermos os esclarecimentos, vocês fiquem sabendo e acompanhem e fiquem informados tão logo a decisão seja publicada. Eu agradeço a todos. É isso mesmo, pessoal. Como o Eduardo já disse, curtam as nossas redes sociais, a GEPAM está no Instagram, no Facebook e aqui no canal do YouTube. Então, ativem o sininho para receber as notificações semanalmente. Nós temos o nosso quadro Fique por Dentro,
Todas as quartas-feiras subimos novos assuntos, conteúdos relevantes à administração pública e agora temos também o nosso GPANcast, que é o podcast do gestor público. Curtam, compartilhem, coloquem ali as suas informações para que a gente possa também saber qual o seu posicionamento, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, onde podemos melhorar. Queremos a participação de todos vocês. Continuem ligados, o GPANcast de hoje termina e até um próximo episódio. Muito obrigada. GPANcast, o podcast do servidor público.